Eu sou Luciano Melo e vamos iniciar o último programa Atalhos, o que eu aprendi com os meus cabelos brancos desse ano de 2020, um ano singular, um ano marcante, difícil, um ano de muito sofrimento, de muitas perdas, né? E de muitos aprendizados também. A gente traz aí a experiência de transformação nesse momento muito simbólico, né? Que é exatamente o período natalino, o período de nascimento, né? De fazer nascer em nós a expressão desse menino Deus, desse menino Jesus, a partir da nossa humanidade. E esse é o olhar que eu gostaria de trazer como mensagem final, né? Fechando esse ciclo de 2020. Nós falamos muito nesse período de pandemia do isolamento social, mas eu queria ampliar esse olhar, porque na realidade o isolamento social ele apenas exacerbou o isolamento que nós já vivíamos enquanto experiência individual e coletiva. Nós já vivíamos isolados emocionalmente uns dos outros. E esse é o grande paradoxo que eu queria trazer como compreensão de aprendizagem. Eu diria que estávamos tão perto, mas tão distantes, protegidos em nossas fronteiras emocionais, a partir desse lugar de distanciamento, de autoproteção, por meio das nossas armaduras. E aí, essa pandemia nos convida a um ato de isolamento para que possamos nos reconectar conosco e com o outro. E a partir daí podermos renascer como fonte de Natal. E eu trago nesse olhar uma experiência muito singular que eu vivi. Eu e minha esposa, minhas filhas, participávamos de um projeto social e durante esse projeto nós fomos visitar uma comunidade, um lar de idosos. E a gente fazia um trabalho regular de cuidar desses velhinhos, desses idosos, cuidar tanto do ponto de vista físico, daquilo que eram as suas restrições, suas limitações, mas também do ponto de vista emocional, psíquico e espiritual, levando dignidade, levando esperança para esses idosos. Então eram sempre movimentos assim muito significativos, que ao mesmo tempo que a gente se doava, que a gente dava algo, a gente também recebia muito em troca. E numa dessas idas, numa dessas jornadas, eu me lembro bem, eu conheci uma jovem dos seus 25 anos de idade, estava lá com a sua filhinha, visitando o lar de idosos também. E como nós íamos lá regularmente, eu me surpreendi com a visita daquela jovem porque eu nunca tinha visto ela por lá. E ela estava assim num local mais isolado, teve uma hora que eu olhei, ela estava assim meio pensativa, distante. E eu me aproximei e perguntei a ela, o nome dela, o que é que ela estava fazendo lá. E para minha surpresa, ela respondeu que estava em tratamento. Ela estava no processo de depressão. E ela disse que a sua psicóloga aconselhou que ela fosse visitar, fazer caridade, olhar a dor de outras pessoas, porque quando nós enxergamos a dor do outro, nós relativizamos e esquecemos um pouco as nossas próprias dores. Eu acho que esse é um aprendizado muito grande que essa experiência nos traz do ponto de vista da empatia. Nos conectarmos de fato com esse sentido de experiência do outro. E nada melhor do que nesse espírito, nesse momento natalino, nós nos abrirmos para essa experiência de comum união, de resgatarmos a nossa humanidade a partir desse olhar empático para as experiências de dores que nós estamos vivendo, tanto do ponto de vista da pandemia, quantas famílias perderam, entes queridos, quantas famílias perderam fonte de receita, quantas empresas, quantas pessoas aí na sensação de abandono, quer seja do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional, psíquico, mas também naquilo que é a nossa própria experiência do ponto de vista interno, da conexão com esse ser divino que reside em nós. E aí eu trago um pouco a expressão e ampliação desse olhar sobre a empatia. A empatia, existe uma doutora da Universidade de Oxford que estuda sobre a empatia, o poder da empatia, e ela chegou a uma conclusão muito simples. Ela diz que nós temos um cérebro empático. Assim como temos um cérebro racional, lógico, nós temos, uma capacidade neurológica de entrarmos em comum união com o outro. Mas esse cérebro precisa ser exercitado e a fonte direta de construção e nutrição desse cérebro é pela experiência, é pela conexão com a dor do outro. E aí eu me lembro mais uma vez, a partir desse relato, de uma outra experiência que eu vivi quando eu recebi uma amiga da minha filha, uma belga, uma jovem adolescente de 15, 16 anos na minha casa. E essa jovem vivia no universo, no mundo encantado, porque
não convivia com a pobreza ali no seu entorno. E quando ela veio passar as férias na minha casa, a gente foi participar, né, desse projeto social que eu falei para vocês. Nessa época era um trabalho de sopão e a gente levou, e é incrível como essa jovem, quando entrou em contato com a dor dessas pessoas, ela se transformou por dentro. Primeiro, né, um movimento de choro, de dor profunda, mas depois um movimento de conexão com isso. É como se fosse uma realidade que não existisse, distante dela mesma. E a empatia, ela se conecta exatamente quando a gente se permite entrar nesse espaço de conexão com a experiência do outro, reduzindo esses distanciamentos. Não é trazer a dor do outro para mim, porque aí a gente se coloca em pena, e aí a gente não é capaz de ajudar o outro, eu me torno pequeno diante da experiência do outro, e aí nós dois passamos a ser sofredores daquela experiência. A compaixão é um ato de reciprocidade, né? De reconhecer a grandeza do outro e enxergo a sua dor, e a partir desse lugar, né, eu me coloco disponível para que esse outro possa encontrar o seu caminho de transformação. Então é um convite extremamente emblemático, simbólico nesse período natalino, nos conectarmos com esse sentido da solidariedade, algo tão raro, infelizmente, em tempos de consumo mercantil. E aqui fica mais uma vez uma ampliação desse olhar como convite. Como disse Pat Adams, o médico palhaço, né? Precisamos resgatar a solidariedade e o amor nas nossas relações, nem que seja pelo motivo egoísta de sobrevivermos. Pois estamos padecendo dessa indiferença insana, desse mal do distanciamento social, mas emocional. E aí eu trago, né, um último relato como experiência vivida. Um amigo jornalista do jornal O Povo, né, ele foi fazer um artigo sobre a pobreza, né, querer saber um pouco mais sobre a experiência da pobreza. E para que ele pudesse viver esse lugar e escrever o seu artigo, ele fez uma escolha difícil, mas corajosa. Ele viveu por 3 dias no centro de Fortaleza como mendigo, convivendo com as misérias do cotidiano. Ele disse: encontrei muita dor, muito sofrimento no meio dessas pessoas, mas eu também encontrei muita solidariedade, muita reciprocidade dessas pessoas. Eles dividiam o que eles não tinham com quem tinha menos do que ele. Então, naquele lugar onde eu menos esperava encontrar, eu encontrei a solidariedade, o afeto, a comum união naquilo que é a produção da nossa humanidade. Então não tem nada a ver com quantidade, com posses, com o conceito de riqueza material, né? O conceito de doação não tem a ver com quanto eu tenho para doar, tem a ver com quão disponível eu estou para entrar nesse contato de conexão com o outro. E aí fica o convite, né, naquilo que nós endereçamos como mensagem natalina, que esse lugar de expressão, com esse lugar de conexão da nossa humanidade possa prevalecer a partir desse olhar sutil, que se constrói como parte de uma mesma realidade. Nós não existimos diferentes, né, uns dos outros. Nós somos parte de uma mesma realidade indissociável. O que acontece a um, acontece a todos, né? Eu diria que a sociedade, no conceito de justiça, ela só existirá de fato quando nós somos capazes de incluir a todos na mínima condição possível daquilo que é a tradução de bem-estar do ponto de vista material, mas que possamos também acolher o outro naquilo que é uma experiência coletiva de bem-estar social, que nós possamos nos humanizar, nos harmonizarmos como humanos nessa grande teia do bem, nessa corrente de vida. E aí fica o meu desejo final como mensagem, como grande utopia para esse ano de 2021, que nós possamos inverter esse paradoxo do isolamento social, saindo do paradigma do tão perto, mas tão longe, para tão longe, mas tão perto. Mesmo distante, que nós possamos nos tornar uns. Fica a dica, que Deus abençoe. Se gostou, dá um like e até ano que vem com mais um programa Atalhos, o que eu aprendi com os meus cabelos brancos.